Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós aqui presentes e aos irmãos que estão nos vendo através da câmera. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo seja conosco e nos fale, nos ensine, que é esse o objetivo de nós estarmos juntos aqui. Vamos orar, irmão? Senhor Deus, nosso Pai, nós aqui estamos juntos, reunidos aqui em nome de Jesus, como igreja, como família de Deus. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu és bom, porque o Senhor nos trouxe aqui. Ó Senhor, tu tens nos abençoado, tu tens sido conosco, nos ajudado, como disse o teu servo no passado, até aqui o Senhor nos ajudou. Bendito seja o Senhor. Continua cuidando de nós, ó Pai, porque nós dependemos inteiramente do Senhor e do teu favor, da tua graça. Seja conosco nesta manhã, que o teu Espírito Santo prepare nossos corações e mentes, e que sejamos dispostos a ouvir a tua voz, e que nós aprendamos mais e mais do Senhor a cada dia. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, a nossa lição de hoje, ela é final desse 32. Se tem uma voz alta, o Omar, assim pode ser o Omar? Você lê, por favor, o texto? Antes de você começar, Omar, é o seguinte: Jesus fala essa parábola que Jesus contou, na verdade não é uma história só. Jesus contou 3 histórias dentro de uma mesma parábola. E todas elas estão correlacionadas. Uma tem a ver com a outra, tem a ver com alguma coisa que foi perdida, que é o que nós vamos ver hoje, é o que nós vamos enfatizar hoje. Então, eu pediria ao Omar que lesse para nós o texto. Na NVI mesmo, por favor. Quando os pecadores estavam para o para da lei, como pecado. E que houve recebe pecadores e pouco não tem coisa para pode cumprir pouco de comida. Eles perderam uma, não deixa as 99 para atrás da ovelha perdida a bem encontrada. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e alegres, pois encontrei uma ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu quando o pecador se arrepende, não lhe por 99 minutos não precisa. Ou qual é a mulher que possuindo 10 pratas e perderam uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e até encontrá-la? Quando a encontrar, reúne suas amigas e alegres, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença do anjo de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo despontadamente. Depois de ter gasto, houve uma grande fome em toda aquela região, e aquele começou a passar a necessidade.
desejaram encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai. Ele direi: Pai, fiquei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu. Trata-me como os teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e deitou. O filho dele disse: Pai, peguei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seus dedos e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e magro. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto. Voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Enquanto isso... Mar, pode parar por enquanto? Obrigada. Depois a gente lê o restante, que o restante já é um outro assunto. Irmãos, o segundo slide, ele vai falar para a gente dois grupos de ouvintes. Dois grupos de ouvintes. É o que a parábola logo de cara nos mostra no versículo 1, quando a palavra nos diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. E o versículo 2 já diz respeito a um outro grupo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então nós vimos aí esses dois grupos. Guardem isso aí, porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso, eu creio que é a nossa meta, observarmos isso aí dentro do contexto da nossa lição. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a boa nova para os marginalizados, que tem a ver com o primeiro grupo, publicanos e pecadores, que se achegavam para ouvir a Jesus. Eles estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Publicanos e pecadores. O que significa por publicanos e pecadores? No entendimento nosso. Pode falar. Um de cada vez. Do próprio povo, né? Dos próprios compatriotas. Então, ele estava dentro desse grupo aí, né? A gente já faz ideia hoje. Marginalizado ele? Marginalizado ele, não é? Pecadores. Pecadores. Todas aquelas pessoas que nós podemos entender por pecadores. Podem falar, um de cada vez, como diz o pastor. Pecadores. Sou eu, você, não é? Antes de nós nos convertermos, principalmente, né? Mas aquelas pessoas que eram mal vistas, moralmente incorretas, principalmente marginalizadas também, aqueles que eram considerados párias naquela sociedade judaica da época. Então, são dois grupos aí. E a mensagem de hoje, nesse texto aqui, Perdidos e Achados, a nossa lição, ela vai falar muito sobre os marginalizados. E eu vou pedir licença para abrir um parênteses e contar um testemunho que o pastor João Marcos mandou para a gente, não sei quantos leram ou ouviram, porque eu já não lembro mais se foi um vídeo ou se foi um áudio, de uma missionária que se converteu lá da Cristolândia, da Cracolândia, não é? Exatamente. Aquele exemplo, aquele depoimento foi assim impactante demais, e eu resolvi incluir
porque essa mulher é exatamente o exemplo da pecadora, da marginalizada e daquela pessoa mal vista. E no depoimento dela, não sei quantos leram ou ouviram, ela diz assim, que as pessoas tinham medo dela, que as pessoas não se aproximavam dela por medo. Mas medo por quê? Porque ela era uma mulher que estava lá no fundo do poço. Ela vivia nas ruas, lá na Cracolândia. Eu nunca fui nessa Cracolândia, mas pelo que eu ouço os comentários, eu sei que deve ser um lugar horrível, um lugar deprimente, um lugar das pessoas que estão mesmo esquecidas da sociedade. Passam de largo, não observam, não se detêm para ajudar aqueles pobres coitados que estão ali. Mas essa mulher, então, ela diz, não tinha lugar para morar, estava afastada da família, dormindo lá na rua. Eu creio que essa mulher não tomava banho, essa mulher não tinha uma higiene, um asseio pessoal. E eu vi a foto dela, né? Tinha lá a foto dela, uma mulher assim, pois é. Então, aí eu só não entendi esse pedacinho aí, que não sei se ela era literalmente uma bruxa, conhecida como a bruxa da Cracolândia. Pois é. É, pois é. Então, eu sei. Eu só não entendi se ela realmente era uma bruxa. Não era uma bruxa. Tá. Então, talvez ela fosse chamada bruxa por causa do aspecto dela, o aspecto ruim. Era uma pessoa que tinha um aspecto. Eu vi a foto, o cabelo todo atrapalhado, suja, aquele olhar refletindo aquilo que estava dentro, a revolta, a angústia, medo, e um monte de outros sentimentos ruins essa mulher tinha. Era o que ela passava para as pessoas. E as pessoas não se detinham, não ajudavam, e nem olhavam, e nem se aproximavam. Até que uma missionária venceu todas essas barreiras, essa barreira desse aspecto repugnante que ela tinha, repulsivo, e se aproximou dela e deu um abraço nela. Agora, eu acho muito difícil, eu não sei se eu teria essa coragem, porque outro dia mesmo tinha uma pessoa dormindo na porta da garagem lá de casa. Eu fiquei com medo, eu falei, eu não sei quem é essa pessoa, não sei qual é a intenção, não sei o que tem, não sei se tem uma arma, não sei se pode me agredir, e eu fiquei com medo de chegar. E agora, eu imagino então que fosse difícil também me aproximar dessa mulher, mas essa missionária, com um abraço, ela venceu aquela barreira, e aí, a partir daquele abraço, foi estabelecido um relacionamento de confiança, de amizade, e ela fez aquilo, essa missionária, ela atraiu essa bruxa para ela conquistou a confiança. E a partir daí, eu não sei o desenrolar da história, mas a gente imagina, ela se converteu a Jesus, ela foi restaurada como membro de uma família, ela tinha filhos, netos, e passou a ter uma casa para morar, a vida dela foi mudada, porque alguém venceu a barreira, aquela barreira, e se aproximou daquela mulher marginalizada. E aquela história de vida foi mudada, porque esse alguém poderia ter sido eu, poderia ter sido você, mas não foi. Foi uma missionária. E essa é a importância do Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus fazia isso com as pessoas. Ele se aproximava, ele buscava as pessoas. Ele não era como os fariseus, os mestres da lei, que havia uma convenção entre eles, uma tradição entre eles, que havia uma contaminação se ele se aproximasse de uma pessoa naquele estado de marginalizado que havia na época, né? E aquelas pessoas que não faziam parte da religião judaica, havia uma contaminação, segundo o entendimento deles. E então por isso que eu estou dizendo, vamos observar esses dois grupos de pessoas aqui, dois grupos de ouvintes. Vamos segurar aí. O texto fala das pessoas, das coisas, objetos e pessoas perdidas. A ovelha, que está no versículo 3, diz assim, versículo 3 e 4, diz assim, então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo
e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Então, vamos observar o seguinte: essa ovelha que foi perdida, ela não era pastoreada por um pastor mercenário. E mercenário, quando eu digo, não é aquele mercenário do tipo pejorativo, da maneira pejorativa da gente dizer mercenário. Era um assalariado. Ela não era pastoreada por um assalariado, porque o texto é bem claro. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas? Era um possuidor de 100 ovelhas. E uma se perdeu. E ele deixou todas as demais e foi atrás daquela uma que se perdeu. Então, Jesus nos procura. Jesus procura os perdidos. Porque Jesus aqui está representando esse possuidor de ovelhas que também poderia ser o pastor das ovelhas. Porque o pastor, lembrando, que poderia ser assalariado, mas nesse caso não era. Era o possuidor. A dracma, versículo 8 a 10, que ele diz: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Aquela mulher, ela deve ser uma mulher, assim, segundo a história de Jesus, né? Uma mulher que morava numa casa humilde. E as casas humildes e pequenas, pobres na época, só tinha porta de entrada. Era um chão batido, terra batida, e não havia luz lá dentro. Então era necessário mesmo que se acendesse uma candeia para que houvesse uma busca dessa dracma perdida. Essa dracma, eu vou falar um pouquinho sobre a dracma. A dracma era uma moeda corrente na época de Jesus, não era uma moeda romana, era uma moeda grega. E ela não tinha, ao contrário do que a gente possa pensar, ela não tinha a efígie do imperador Alexandre, que naquela época já não era mais o Império Grego dominante, era o Império Romano. Mas ela não tinha efígie de imperador, ela tinha efígie de alguns animais representativos, uma coruja, uma vaca, alguns heróis também, e elas eram espalhadas ou usadas em algumas regiões com efígies diferentes. Essa era a dracma. Ela tinha mais ou menos o mesmo valor do denário romano, que correspondia a um dia de trabalho. Isso tudo é mais ou menos. Eles não sabem exatamente como funcionavam as coisas. E eu acho estranho até uma dracma, uma moeda grega, ter uma moeda corrente no Império Romano, né? Mas era assim que funcionava. Tanto que Jesus deu o exemplo da dracma. E o terceiro exemplo é um filho que foi perdido. Versículo 11, que nós acabamos de ler. Esse filho, não precisamos ler. Esse filho, então, ele resolveu ir embora. E o meu irmão, Guilherme, outro dia ele falou alguma coisa comigo que eu vou falar, não foi um insight meu, foi dele, não é? Ou nem foi dele, né? Foi uma pessoa que falou para ele. Eu achei muito interessante que a ovelha foi perdida fora de casa. A ovelha era um animal tolo, sem senso de direção. Ela se perdeu porque realmente ela não tem direção. E a dracma foi perdida dentro de casa por negligência. Uma das 10 dracmas dessa mulher. Depois nós vamos falar sobre o valor dessa dracma. E esse filho foi perdido dentro dele. Eu achei muito interessante. Ele se perdeu dentro dele mesmo, porque ele fazia parte de uma família. Ele era o filho caçula de uma família de 2 filhos. Ele se perdeu, passou a não dar mais valor na familiaridade, no amor dentro de uma casa, e era um pai amoroso. Nós sabemos que era um pai amoroso pelo resultado da história, pelo final da história. Ele resolveu ir embora. Pai, me dá a parte da minha herança, porque eu vou embora, vou ver minha vida, estou cansada dessa vidinha de rotina. E aí eu não sei como foi bem como foi essa partilha, porque foi uma partilha com o pai vivo, em vida. E quando o pai morria, o certo era, por exemplo, eram 2 filhos, a partilha seria em 3 partes. O filho mais velho teria direito a 2 e o filho mais novo, uma. Se era uma família de 12 filhos, o primeiro filho, a partilha teria que ser feita em 13 partes. 2 para o filho mais velho e uma para cada um dos demais. É assim que funcionava. Agora, como era em vida,
não sei como é que o pai procedeu a essa divisão, a essa partida. Mas o certo é que aquele filho pegou esse dinheiro, gastou absolutamente por uma região e só quis viver a vida, viver a vida. Queria mais trabalhar, gastou dissolutamente, viveu dissolutamente a sua vida, até que o dinheiro acabou. Esse era o filho perdido. Tá? Vamos parar por aí, porque agora a gente vai falar sobre o valor desses bens perdidos. Esses bens eram valiosos. Esses bens, no caso da ovelha, eu imagino que ela tinha um valor material. As ovelhas eram usadas porque a lã crescia, elas eram tosquiadas, né? Fugiu o termo. Elas eram tosquiadas e o possuidor das 100 ovelhas então vendia a lã e assim vinha o lucro dele. Uma ovelha, 1% fazia diferença. Era um valor financeiro, um valor material dessa ovelha. Mas ela tinha valor como uma ovelha, e ovelha perdida. E a ovelha perdida, ela estaria vulnerável a todo tipo de ataque de animais, de lobo, de sei lá mais que bicho que tinha lá, leão, né? Porque Davi também, no tempo de Davi, ele falou que matou um urso, matou um leão no pastoreio das ovelhas. No caso da dracma, assim, a dracma tinha um valor sentimental, porque é muito significativo que essa mulher possuísse 10 dracmas. Ela poderia possuir 11, poderia possuir 9, 5, mas ela tinha 10 dracmas. E as 10 dracmas poderiam representar, veja bem, nós não temos certeza, mas é bem provável que fosse um tipo de grinalda que as mulheres usavam como um compromisso de casamento. E nessa grinalda, as dracmas ficavam todas aqui na testa. E ela representava aquilo que você tem no seu dedo aí, você que é casado, aliança. Era o símbolo de uma união. Então, aquela mulher perdeu uma dracma e ela ficou com o símbolo do casamento incompleto. E aquilo poderia ser até uma desonra para ela. Ela precisava encontrar aquela dracma. Então, era um valor sentimental. No caso da ovelha, era o valor material. No caso da dracma, um valor sentimental, porque ela era uma aliança. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de perder a aliança do casamento. A Luciana olhou para o pastor. Ah. Tá, tá. Então tá. Então tá justificado. Justificou. Não ouviu, Omar? Tira a máscara para falar. Ah, ah, tá. Obrigada, Gustavo. Muito obrigada. Então, é justificado também. No caso do pastor, no caso do Omar, foi pela profissão. No caso do pastor, foi uma contingência, uma situação difícil, né? Alguém mais perdeu? A Nicole. Perdeu porque perdeu. Então, mas era um valor sentimental. Estão entendendo a respeito da dracma? Esse valor sentimental. Então, quem perdeu tem uma noção, eu perdi minha aliança, não é? Então, era o valor sentimental. No caso do filho, o filho fazia parte de uma família. A família perdeu o filho, era uma perda significativa demais, porque aquele pai amoroso, vamos enfatizar isso, perdeu um filho, esse filho foi embora. E hoje em dia, nós, por exemplo, se um filho sai de casa, a gente se comunica. Você telefona, você manda uma mensagem de WhatsApp, é tudo mais fácil, não é? Mas na época, não. Ele saiu e aquele pai não sabia onde é que ele estava, onde é que o filho, para onde que o filho tinha ido. Só sabia que ele tinha saído de casa, tinha abandonado a família. Era uma perda muito grande, uma perda muito significativa. Imagina, eu não sei, nós que somos mães e pais, o que que isso significa?
Isso, exatamente. Irmãos, eu não vou contar um caso de filho, né? Porque louvado seja Deus que nunca me aconteceu isso. Como esse pai perdeu um filho. Mas essa semana, até a Vitória viu lá, quase um mês atrás, apareceu um ninho de sabiá na minha varanda. O sabiá fez um ninho lá e nós, nas saídas do passarinho, que às vezes eles se revezavam, macho e fêmea lá, a gente bateu uma foto que era um lugar alto, eu coloquei o celular, bati uma foto para ver o que tinha lá dentro. E tinha 3 ovinhos. Uma belezinha. O sabiá ia lá, ficava lá chocando e tal e tal. O tempo passou e de repente apareceu, eu vi que não tinha mais passarinho. Eu tirei uma foto e vi que já tinha 3 coisinhas feias lá, sabe? Aqueles bichinhos assim, aqueles filhotinhos de sabiá. Tudo peladinho. Feio, 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 sabe? Mas o certo é que eu ia lá toda hora que a fêmea não estava lá, ou que o pai, eles se revezam, cada hora era um. Eu ia lá, eu tirava mais uma foto, porque eu não conseguia ver lá em cima, e eu fui pegando amor pelos bichinhos. E no instantinho um biquinho começou a aparecer assim, eu ia lá, passava a mão na cabecinha dele. Tinha um era mais arisquinho lá que não gostava, mas os outros 2 aceitavam. Quando foi sexta-feira, hoje ficou umas 2 semanas assim, ou mais um pouco, não sei. Quando foi na sexta-feira, bateram asa, foram embora. Eu fiquei tão triste. Eu fiquei do ninho vazio, né? Literalmente, literalmente. Eu fiquei muito triste. E eu estava preparando essa lição e eu pude então perceber. Se um passarinho que eu não botei, eu não toquei, não é? Eu senti, eu ficava procurando toda hora, eu ia lá para ver se ele tinha voltado. Eu estava procurando, só que eles não voltam mais. Eles foram embora, bateram asa, nem o pai nem a mãe voltaram mais. E aí eu imagino um filho, a dor desse pai, a tristeza desse pai, o valor que tinha esse filho, era o valor, e aí eu comecei a associar, não era o valor material, não era o valor sentimental, mas era um valor espiritual, porque nós, seres humanos, nós somos seres espirituais, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e eu não creio que seja só a imagem física. Eu tenho absoluta certeza que é a imagem espiritual também, que somos os únicos seres que Deus chama de filhos. A palavra nos diz que nós somos filhos. E esse é o valor, então, dos perdidos. Agora vamos ver. Procurado. O próximo, por favor. Procurado. A ovelha, versículo 4. Esses bens foram procurados. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Jesus nos procura. Jesus vai atrás. Jesus está sempre cuidando de nós, tentando nos envolver, tentando nos abraçar. Né? Como ele falou, num dos textos da palavra de Deus, diz que Jesus chorou sobre Jerusalém. E ele diz assim, quantas vezes eu quis cuidar de vocês, né? Abraçar vocês como uma galinha põe as asas, né, sobre os pintinhos. Então, Jesus ama aqueles perdidos. Jesus quer se chegar a eles. Eles são procurados, esses bens são procurados, mesmo o bem de valor material ou financeiro. A dracma 8, versículo 8. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma, não acende uma candeia? Ela se esforça, ela acende a candeia, ela arrasta um móvelzinho, uma cama, sei lá se existia cama, não era nem cama, né? Não sei o que era, né? Numa casa humilde, numa casa assim. Era alguma coisa bem, bem simples mesmo. E arrasta tudo até encontrar aquele bem perdido. E o filho, né? O filho, eu acho lindo esse versículo 20, que diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Quando ele tomou a decisão de voltar para casa por causa da situação crítica em que ele se encontrava, vamos falar um pouquinho sobre a situação que se encontrava aquele moço. Ele, enquanto tinha o dinheiro, ele gastou com tudo.
Ele gastou com todos os prazeres que ele poderia encontrar. Gastou. Só que o dinheiro acabou, ele não podia fazer mais nada. Ele não tinha dinheiro mais para comprar comida. E ele precisava trabalhar. Irmão? Ah, sim, até em mendigar. Exatamente. Então ele foi procurar um trabalho. E o trabalho que ele encontrou, foi para cuidar de porco. E ele, tudo isso aqui que foi escrito no contexto judaico. E o porco é o animal mais imundo que poderia haver para o judeu. E ele foi trabalhar exatamente com porcos, cuidar de porcos. E ele não tinha comida. Então já era uma degradação social e espiritual e muito grande para ele. Agora, degradação maior ainda seria ele ter vontade de comer aquelas alfarrobas. Alfarrobas eram a vagem da alfarrobeira, uma árvore da região, né? Que alimentavam os porcos. Ele estava com vontade de comer, mas nem isso ele conseguia comer porque não deixavam, porque a comida era para os porcos. Então seria uma degradação maior ainda, até que ele caiu em si. Então imagina ele colocando a mão assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha todo o conforto na minha família. Eu comia, eu tinha o que comer, eu tinha dignidade, eu tinha conforto na minha casa. Lá na minha casa, na casa do meu pai, até os empregados têm comida, não passam fome. E ele caiu em si e ele já ensaiou o discurso dele. Eu vou voltar e vou falar para o meu pai. Eu não sou digno de voltar. Eu não sou digno desse pai que eu tenho, eu não sou digno dessa família. Eu fui indigno em toda essa situação. Mas eu vou voltar. E quando ele começou a falar, ele se decidiu e foi. O versículo 20 diz assim, a segunda parte. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Esse pai estava esperando o filho. Esse pai estava de braços abertos, ansioso pela volta do filho. Eu creio que, como mãe que eu sou e como pais e mães que vocês são também, vocês podem imaginar todo dia você saindo da sua casa, chegando na porta da sua casa ou na janela da sua casa, vamos ver se meu filho vem. Deixa eu ver. Quem sabe ele vem? Quem sabe ele vem? Ai, parece com ele. Não, não é. Olha, era uma situação muito triste, tá? Que Jesus estava contando. Mas é exatamente isso aí que acontece quando um filho de Deus se afasta do convívio da igreja, se afasta do convívio da família. Porque a igreja hoje, para nós, é uma família. É a família de Deus, na qual nós estamos inseridos e fazemos parte uns dos outros. Eu sou incompleta sem vocês, e vocês são incompletos. Nós somos incompletos sem estarmos juntos. Não é? Nós entendemos que nós funcionamos como um corpo humano. Foi dado exemplo em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós somos incompletos, separados. Então, quando um membro da igreja se afasta, é muito triste para o pai, é muito triste para nós como corpo, porque aquele membro faz falta. E a gente deve pensar sobre isso. Então, agora nós vamos passar, eles foram procurar. Agora, é interessante isso aí, porque todos os achados, agora foram achados com alegria. Pode falar. Sim. Já era. É, é verdade. É verdade. É significativa essa atitude, né? É, nem preciso mais. É, quero bater asa. Quero bater asa. Igual os passarinhos.
É. É muito triste quando uma pessoa sai, peraí, só um minutinho, quando sai da igreja, porque o caminho de volta é um caminho muito sofrido. E nem sempre a pessoa acha o caminho de volta, porque o inimigo faz tudo para impedir o caminho de volta. Pode falar, Omar? Em relação à ovelha perdida e a dracma, eu estava pensando muitas que nós fazemos a analogia só por causa das ovelhas perdidas com o pastor, né? Muitas vezes fala, isso foi um direcionamento específico para o pastor. Mas a ovelha perdida, eu creio que ensinou passar muita luz, só uma mensagem direta para os pastores. Mas esse amor que quando resgata a ovelha perdida, é a mesma coisa quando nós estamos sobre uma professora, perde um aluno, assim, não um aluno subiu para outra classe, mas ela perde um aluno dentro da sala. É um sentimento a ovelha perdida, porque ela quer que o aluno progrida, continue ali crescendo. Então ela sabe que o aluno avançou. Então a ovelha perdida é esse mesmo sentimento que nós temos quando temos um irmão fora, assim, esse amor. E muitas vezes ele fala, não, alguém pode ir lá pregar para ele lá fora. Vai ter muita gente que a gente tem que ter esse amor, essa empatia. Muitos, assim, negligenciam. A mulher negligenciou e ela está convertendo a dracma dentro de casa. E ela ficou muito feliz de encontrar a dracma dentro de casa. E esse sentimento de perda mesmo, muitas vezes é roubado do nosso coração. Se a gente não se policiar, a gente sempre acha que alguém vai fazer uma parte que é nossa. Eu falo isso porque eu já lutei muito com isso. Eu falei, não, eu não quero mais para mim, eu nunca pregou, ele não está querendo ouvir, ele já conhece, ele já conhece, ele está meio rebelde, mas sempre ele estava igual os marginalizados, está ali querendo ouvir. Se ele está ali querendo ouvir, cabe nós estar com a boa semente. E eu acho assim que a gente nunca deve pensar, nunca pode pensar que a gente já sabe tudo. A gente sempre tem que buscar, porque o Senhor sempre tem acréscimo para nós, em todo sentido, em todas as áreas. E a gente está sempre aprendendo, constante aprendizado. A Luciana pode falar como professora, ele citou o exemplo da professora, né? Que a professora, ela tem a incumbência de ensinar, mas ela também fica torcendo a outra professora ali, a Marina, né? Ela fica torcendo para que o aluno progrida, para que ele vá para frente, para que ele se interesse por aquilo que ele está buscando, né? Uhum. Frustração, né? Realmente. Sim, sim, mesma coisa, né? Então, esses objetos, esse objeto, a dracma, esse animal, a ovelha e esse filho foram encontrados com grande alegria, achados com alegria. Vamos ver o versículo de 5 a 6 da ovelha, que diz: E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Olha, aquelas pessoas, eu imagino assim, aquelas pessoas vivendo em comunidade e um participava da vida do outro, uma família sabia o que estava acontecendo na outra família, eles se ajudavam mutuamente e eles participavam das alegrias, das tristezas. Então, quando tinha um motivo para a tristeza, todos choravam juntos. Mas aqui era motivo de alegria, então todos se alegravam juntos, é uma festa. Eu lhes digo, é o versículo 7, eu lhes digo, Jesus falando, que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento.
Outra coisa que eu quero pedir para vocês segurarem aí, esses 99 justos que não precisam de arrependimento, tá? Aquela ovelha, entre aspas, se arrependeu. Na verdade, ela foi achada. Ela não se arrepende de nada, como ovelha, né? Mas houve festa, houve alegria para que quando essa ovelha foi encontrada. A dracma, versículo 8, diz assim: aquela mulher que possuindo 10 dracmas, perdendo uma, não acende uma candeia. Versículo 9, desculpa. E quando encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E Jesus diz a mesma coisa que ele disse em relação à ovelha, ele diz em relação à dracma. Versículo 10. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É lindo esse texto também. É lindo isso que Jesus fala, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma, principalmente aquela alma que é resgatada. Aquelas 99 que ficaram no aprisco ou ficaram no campo, elas têm muito valor. Mas aquela perdida, aquela considerada morta, ela tem, naquele momento, muito maior valor por causa do resgate, por causa daquilo que foi feito. Porque houve uma perda e depois foi encontrada. A dracma, a mesma coisa. O filho, versículo 20, nós vimos a alegria desse pai, a ansiedade desse pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Não houve reprimenda, não houve censura por aquela atitude desvairada daquele filho, da atitude inconsequente daquele filho. Aquele pai não foi falando, eu te avisei, porque a gente fala muito, a gente é bom nisso. Então, eu te avisei. A gente gosta de falar isso. Sim. Abraçou e beijou, não é? E aí, o que ele fala? Vamos completar aqui esse texto. Está meio alto? Eu estou falando muito alto? E aí, esse filho começou o discurso ensaiado, né? Versículo 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele não acabou o discurso. Aí o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. A melhor roupa é a roupa de filho, não é roupa de empregado. Tragam um anel, coloquem um anel no seu dedo, isso é autoridade. Isso é autoridade, isso é honra. Ele estava honrando novamente o filho com aquela atitude de colocar o anel. Eu não sei se esse filho levou o anel embora ou se ele se deixou, mas o certo é que tinha outro anel disponível para ele, não é? Talvez tivesse levado e vendido. A gente não sabe, né? E calçados em seus pés. Calçado era o símbolo, uma sandália, né? Era o símbolo de um homem livre, porque os escravos não usavam calçados, não usavam sandálias, eles andavam descalços. Então, esse pai fez tudo para cercar esse filho, para aquela vinda, aquela chegada daquele filho perdido, que era considerado perdido, fosse uma festa. E vamos matar o novilho, vamos fazer uma festa, vamos alegrar, porque é um dia maravilhoso, porque o filho que estava perdido voltou, ele estava morto e reviveu. Estava morto e reviveu. Isso diz muito para nós. Porque uma pessoa que se afasta da igreja, voltando para a igreja, uma pessoa que se afasta da igreja, a gente não pode nunca dizer que aquela pessoa não era salva ou era salva e se afastou do rebanho. A gente não sabe, a gente não tem competência para julgar essas questões relativas à salvação. Só Deus sabe o que vai no coração do ser humano. Então, alguém que se afastou, ele pode se afastar porque não tinha nunca se convertido, essa mensagem não chegou ao coração dele, ao âmago desse ser, e ele foi embora porque não achou espaço aqui entre nós, por exemplo. Ou ele pode ter, momentaneamente, ter sido atraído mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas espirituais, as coisas que são tratadas dentro da igreja, no seio da igreja. Nós não sabemos. O certo é que Deus recebe sempre com grande alegria aquele filho que se havia extraviado, em toda situação, eu creio nisso. E
achados com alegria. Estamos lá ainda, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa festa. Traga um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Então, a vida está no seio da família. Está no meio do povo de Deus, está no meio da igreja. Aqui é a vida. O Salmo, agora eu me lembrei, Salmo 133. Salmo 133 diz, como é bom. E aí? Pois ali, no meio, na comunhão, no ajuntamento do povo de Deus, no ajuntamento da família, o Senhor se manifesta. É ali a presença de Deus, como igreja, como família, como povo de Deus. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Pronto, começou a festa. Agora, passe todos, por favor. Arrependimento. Jesus fala assim, que o Senhor se alegra por uma ovelha que foi perdida, foi achada, e se alegra muito mais com aquelas ovelhas do que pelos 99 que não necessitam de arrependimento. Agora eu quero que vocês me expliquem o que é isso, o que é a não necessidade de arrependimento. A que Jesus estava se referindo? Um de cada vez. Hã? Pode ser. Pode ser. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei pensando, e eu confesso aos irmãos que eu não cheguei a uma conclusão. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. Eu não tenho uma conclusão. Porque se for em relação aos fariseus, como a Mara está dizendo, pode ter sido sim. Aqueles fariseus, Jesus os tratava assim com uma certa restrição. Essa mensagem toda essa parábola que Jesus falou, todas essas 3 histórias que Jesus contou, ele estava principalmente contando para esse grupo de fariseus e mestres da lei. Foi porque eles disseram assim, no versículo 2, este homem aí, referindo-se a Jesus, ele recebe pecadores e come com eles. Foi por causa dessa afirmativa que Jesus contou todas essas 3 histórias. Então, foi principalmente para esse público, o público-alvo, os fariseus e os mestres da lei. Então, nesse caso, como disse a Mara, que Jesus falou, aqueles que não necessitam de arrependimento, se Jesus estava se referindo aos fariseus, ele estava, de certa maneira, dizendo de uma maneira irônica. Eles acham que não precisa de arrependimento. Eles são justos, eles são santos, separados, limpos. Então, ironia, parece uma ironia, se ele diz respeito aos fariseus, não é? Agora, ele pode também estar dizendo, por exemplo, no nosso contexto, uma pessoa que se afasta de nós, do nosso meio, então nós não estamos necessitando daquele arrependimento imediato ou daquele primeiro arrependimento, porque na verdade eu entendo que todo dia a gente tem do que se arrepender. Eu fiz isso errado, eu andei errado. A minha mente detecta isso. Eu fiz errado, eu tenho que mudar de atitude. Isso é todo dia, irmãos. Arrependimento é para todos os dias. Há um arrependimento inicial dos caminhos que eu andei e que eu não deveria ter andado por eles, e agora o meu caminho é Jesus. Então, eu me arrependi, eu entrei no caminho, mas não quer dizer que a gente não esteja sujeito aos percalços. Meliana, na revista da escola, na Bíblia da Escola Bíblica, diz assim, com relação a esse regozijado arrependimento, diz assim, que o ensinamento é dirigido ao filho mais velho e aplicado com fina ironia aos mesmos dirigentes religiosos que se jactavam de terem permanecidos fiéis à lei de Deus. Então, o comentário da Bíblia, a gente, lógico, não está no texto, mas é que existe uma fina ironia. Exatamente. Né? Ele está cutucando o pessoal que acha que está bom demais. Né? Essa é uma interpretação bem válida. Agora, eu estava falando sobre nós. Nós nos convertemos a Jesus. Né? Glória a Deus, eu espero que todos nós estejamos na mesma sintonia, juntos espiritualmente.
Mas se alguém se afastar de nós, nós somos os 99 que não precisamos desse arrependimento inicial, porque nós somos salvos. O Senhor se alegra conosco, mas ele se alegra muito mais por um que está perdido e que foi trazido de volta à vida. A gente pode ser os dois casos, as duas interpretações, né? Sim, ele perdeu-se. Uhum. A gente, como a gente estava dizendo, a gente não pode julgar qual pessoa que foi alcançada, que está salva, porque eu acredito que há muitas pessoas salvas lá fora da igreja. Mas eu não posso dizer, esse é salvo, esse não é, né? Sim, é. Então, a gente tem que caminhar, é como disse o apóstolo Paulo, nós devemos andar segundo aquilo que nós já alcançamos. E o nosso entendimento é esse, que nós vivemos juntos. Nós funcionamos melhor juntos, como corpo. É. Oi. Quem falou? Ah, o irmão. Hã? 2 filhos. Sim. É. 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 O pródigo é só aquele, é o esbanjador, o perdulário, o que foi embora e gastou tudo, não é? Pródigo nesse sentido. Agora, o que estava em casa também era perdido. Nessa Bíblia que aí que tem um comentário ali, ele fala exatamente isso. Na verdade, eram 2 filhos perdidos. O que estava em casa também estava perdido. Ele não se encontrou. É. Então, o comentário do irmão está bem a propósito também. Aí, voltando, agora vamos ler o restante do capítulo 15. Meu filho está perdido, tal, tal. Agora o 25 em diante. O pastor pode ler para mim, do 25 ao final? Ao 32. Bem é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão. Alegrar-nos, porque estava morto, voltou à vida, estava perdido. Olha, a reação desse filho é uma reação que ela foi incoerente com a atitude do pai. Ele não compreendeu, ele não estava em sintonia com o pai. Porque se ele estivesse em sintonia com o pai, ele também sentiria falta do irmão que havia se separado da família. Assim como nós sentimos falta hoje de alguém que vai embora. E aí, de repente, a gente está falando assim, onde que está aquela irmã? Ela caminhava com a gente, não está mais, sumiu, a gente não vê mais. A gente sempre ouve isso, não é?
no nosso meio, né, das irmãs. Aquela irmã que sumiu, não sei, não voltou mais, não quis voltar. Mandei mensagens, convidei, não quis voltar. A gente não pode ir lá laçar e trazer, mas a gente sente a falta. Ela faz falta no corpo. Ela tem o lugar dela no corpo. E então nós estamos coerentes com o nosso Deus, que quer que nós estejamos aqui como um rebanho, como uma família, como um corpo. Então nós entendemos a tristeza do nosso pai quando alguém se afasta, quando um irmão nosso se afasta. Mas esse irmão aqui não estava nem aí, o filho foi embora, o irmão foi embora, acabou, ele já pegou a parte dele. Ele só estava pensando na herança, nos bens materiais. Ele já levou o que pertencia a ele, agora acabou. Agora sou eu, agora todo o resto é meu. Assim que ele estava pensando. Egoísmo, de uma maneira egoísta. Pensando e almejando só os bens materiais. Essa era a visão desse irmão. E ele ficou irado, porque foi feita uma festa para aquele irmão que estava perdido, passando fome lá, sabe-se lá por onde, não é? Essa não é uma atitude. O que nós podemos falar sobre isso? Vocês querem comentar? Verdade. É isso aí. Então, a verdade é que os dois estavam perdidos mesmo, né? Não tem nenhum bom aqui. Não tem nenhum assim. Talvez o melhor fosse esse que reconheceu por necessidade, porque estava passando fome, ele resolveu voltar, né? Resolveu voltar, mas pelo menos reconheceu que ele estava errado. O outro aqui não mostra o reconhecimento dele, não mostra arrependimento. Aí eu pergunto, arrependimento, quem não necessita? Nós precisamos do arrependimento, todos os dias. E principalmente necessitamos reconhecer que precisamos de Deus. Ai de mim. Às vezes eu estou orando, eu tenho a sensação assim, meu Deus, ai de mim, se não fosse o Senhor, porque eu não vale nada. Aí, não vou contar isso. Não vem ao caso. Não vem ao caso. Mas o nosso sentimento tem que ser esse, a nossa atitude tem que ser essa, de dependência do Senhor. Eu preciso do Senhor. Sem o Senhor, eu não sou nada. E qualquer coisa assim que me suba a arrogância ou a soberba, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou nada. Eu estou no Senhor, eu dependo do Senhor inteiramente, materialmente, sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente, acima de tudo, em tudo eu dependo do Senhor. E não só por mim, mas pela minha família também. Porque cada um de vocês, cada um de nós, representamos a nossa família. Nós somos, diante de Deus, representantes de uma família. E nós devemos ter essa responsabilidade, esse compromisso. Pode falar. Antes de chegar a ser a humilhação, pai, sua idosa, era algo incomparável. Marginalizado, ele dava isso. Algumas vezes ele vocês não vão pegar a gente, falando, vão demonstrar. Aí ele fala isso, ele chega, ele pegou para sangue. E às vezes ele chega, eu já há aqueles que acham que chegar e descarregar o sermão daquela pessoa. Aquela pessoa vai precisar de um abraço, de amor. É pregação sem palavras. Sim. E às vezes a gente quer chegar e a pessoa está dele. A gente tem que massacrar quando você está errado.
esse tema falou, não, você tem que chegar e avançar. Empatia, e não apenas querer exortar o outro. Uhum. O irmão Marcelo? Muito. Mas a parte central mais tem que guardar é o amor do pai, independente da atitude dos filhos. E quando o filho se arrepende e voltou, o pai diz: não, eu, como o outro filho vai pegar a mesma coisa. Ele saiu, vai falar com ele. Sim. Vai ser muito interessante. É. Nós estamos, a igreja está cheia de pessoas que estão mais novos também, mais velhos. Mas o amor do pai É. Tem amor para todo mundo, né? Então, irmãos, eu chego a pensar, então, que essa parábola, essas 99 ovelhas, também, que não necessitam de arrependimento, também nós podemos incluir aí o filho mais velho. O filho mais velho também está nesse grupo aí, daqueles que não necessitam de arrependimento. Que, na verdade, ele necessita de arrependimento. Ele pensa que não necessita, como os fariseus. Ele está na mesma situação dos fariseus e mestres da lei. Legalista. Legalista. Só isso. Não é? E temos que ter muito cuidado com isso. Aí, um último slide aí, também é uma perguntinha. Concluindo, em qual grupo de ouvintes eu quero me incluir? Eu quero ser esses fariseus e mestres da lei, ou eu quero ser, ou estar nesse grupo de publicanos e pecadores no sentido de necessitar de Jesus, de ser atraído por Jesus? Essa é a nossa reflexão de hoje. Aí eu volto no abraço daquela missionária que fez toda a diferença. Volto no primeiro versículo que diz que aqueles publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus, porque eles tinham sede. Eles tinham sede. Eles sabiam que necessitavam de Jesus. Eles tinham sede espiritual, eles tinham sede da palavra de Deus. Voltavam porque faltava isso para eles. E a nossa atitude, eu entendo que a nossa atitude continuamente, durante toda a nossa vida, deve ser essa. Eu preciso ter sede, cada dia mais. Eu preciso mais do Senhor. Eu não posso nunca me contentar. Eu tá bom assim. O que eu sei tá bom, o que eu tenho do Senhor tá bom, o que eu conheço do Senhor tá bom. Nós devemos buscar mais. Eu penso. Então, em qual grupo? Vai com essa pergunta aí. Você entende que precisa de Deus e entende que é perdido, sozinho não é ninguém? É como eu me sinto. Sozinho eu não sou ninguém. Tudo que eu sou em Jesus. Tudo que eu tenho, o Senhor que me dá. Tudo que eu anseio, que eu almejo, está na mão do Senhor. Ele é tudo para mim. Ele é tudo. Algum comentário? Pode falar, fica à vontade. Um de cada vez. Não. Não. Isso. Exatamente. É difícil a gente trazer isso aqui para 1 hora de aula, né? Resumir. Ainda mais as 3. Na verdade, todos são perdidos, todos precisavam de uma salvação. Todos foram buscados e encontrados. Em todos os níveis, material, sentimental, espiritual. Mas o exemplo todo é espiritual, né? Dentro de si mesmo. Uhum. Sem
Geral, depois para, sem passar para dentro, e passar para tudo. Então, eles descobriu a história para que a gente se perceba como símbolos. Ou a gente está no saindo, ou ficou. Ou do pai. Mas eu acho que a gente está nesse grupo aqui, tem que estar no versículo 1. Esse grupo que está sempre buscando em Jesus. Sempre se reunindo para ouvir Jesus. Aqui é o nosso lugar, onde nós nos reunimos para ouvir Jesus. Eu entendo assim. Tira a máscara. Sim. É lá, exatamente. É. Buscar. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, continue falando conosco. Esse texto é um texto para a gente ir para casa, ler, reler, pedir o Espírito Santo para nos mostrar mais, para falar conosco no profundo do coração, cada vez mais, né? Pastor Vanderlei, o senhor quer encerrar fazendo uma oração? Pode, por favor? Quer encerrar fazendo uma oração? Temos estudado textos só muitos anos, sempre haverá algo. Nós falamos, nos estimula cada vez mais a pensarmos a palavra, para absorver essa palavra personalizada. Como o pessoal da cabeça. Nós te louvamos por isso. Jamais iremos exportar o conteúdo, a distância, o alimento da palavra, mas sempre sermos carentes. Como sempre, independência da graça, isso estimula a entender que nós jamais vamos, quando a gente estiver, nos achar nesse tipo de saber tudo. Pai, faz-nos mais receptivos à palavra. Cada dia mais sede, ouvir a tua palavra, nos alimentar, crescer. Abençoa cada um dos cristãos, aqueles que estão na internet, nessa missão. Sintamos, tenhamos essa alegria de sermos participantes que aqueles momentos estejam se afastando de afastando da tua presença, não seja uma carga, não nós, para nós, não caímos ao coração do Pai. Conosco, pessoa também, visitantes, estão chegando a nós, especialmente o casal que está aqui, eles também sejam abençoados e abençoadores. Aí, obrigado pela serva também, reveste a serva cada vez mais grande, com todo o teu espírito. Para que essa palavra venha realizar. Amém. Amém. Obrigada, irmãos. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço pela oportunidade. Gustavo. E aí?
E aí, mano? Gustavo, tá liberado o som, velho. Já soltei o som aqui, ó. Na frente. Aí, ó. Deu ruim no... Eu soltei o som. Acho que é o cabo. Aqui, ó. Falou. Mariana, eu tô no grupo dos pecadores e dos publicanos, porque eu faço isso na vida como esposo. Pode pegar aqui? Pode. Eu tô no grupo dos pecadores e do publicano, que eu cobro imposto. Eu duplamente errado, duplamente ruim. Então, esse aí que nunca vai estar no. Não, esse eu sempre. Eu tô cuidando de porco, desvia de porco. Toda hora eu volto. Eu volto e vem, volto e vem. Fui muito esclarecedor, né? Deus é corajoso, sempre isso. Faz a sua segurança. Preparo, né? Muito preparo. Deus abençoe, viu? É muito bacana as histórias, viu? Eu acho que a história, na aula, ela enriquece, ela aproxima a gente dos alunos. Eu falo assim, pergunte aberto. E foi a história do Sabiá é ótima. É ótima. Porque a pessoa aproxima, a pessoa chega. Isso é um recurso excelente. Então, mas aí a pessoa vai com isso, a pessoa aproxima o texto, ela fala assim, caramba, eu fiquei triste quando. Olha como que Deus pode sentir. Fala aí, mano, você tá bem? Eu só dar uma dica pra é o seguinte, como a gente não consegue captar o som do pessoal que está aqui, quando alguém fala lá, e o pessoal participou bastante hoje, o pessoal que está no Zoom no monte. Aí o que eu tenho feito? Eu estou reproduzindo o que a pessoa fala, repito. Então, por exemplo, o pastor Vanderlei falou assim, esse texto eu acho que é uma ironia e tudo. Eu falo assim, gente, o pastor Vanderlei acabou de falar, ele acha que é uma ironia. Entendeu? Aí você registrou, acho só essa dica. Nós não estamos conseguindo fazer essa. Não tá difícil. Entendeu? Mas excelente. Muito bom, muito bom. É o São Michel. Uma